Membros de uma ordem religiosa e militar, fundada em 1120 durante as Cruzadas, veja como religiosos que faziam voto de pobreza, castidade e obediência se tornaram guerreiros que lutaram grandes guerras em nome de Deus, aceitando a morte no campo de batalha para defender peregrinos rumo a Jerusalém. Este é o primeiro vídeo de muitos sobre a Ordem Templária. Acompanhe semanalmente novos vídeos sobre a Ordem, e saiba, com detalhes, como era a vida dos monges guerreiros. Aproveite, e se inscreva no canal e deixe sempre um comentário para sabermos sua opinião sobre os vídeos. Como surgiram os Cavaleiros Templários? Para entender como surgiram os Cavaleiros Templários, é necessário entender a origem das Cruzadas. O que elas foram? Foram investidas militares para salvar dos muçulmanos os lugares santos no Oriente, conforme conta o historiador Thomas Woods. O primeiro Papa a convocá-las foi Urbano II para retomar Jerusalém. Fez isso em 1095 no Concílio de Clermont. Os cruzados conseguiram, mas não devolveram o território conquistado ao Império Bizantino. Em 1119, 9 cavaleiros, liderados pelo misterioso Hugo de Paz, fazem votos de pobreza, castidade e obediência perante o patriarca na Igreja do Santo Sepulcro, dando nome a si mesmos como os pobres soldados de Jesus Cristo. Beneficiados pelo rei de Jerusalém, Balduíno III, foram alojados inicialmente dentro do palácio localizado na borda do Templo de Salomão. Logo ficaram conhecidos como os pobres soldados de Jesus Cristo e do Templo de Salomão, nome que sofreria modificações ao longo do tempo, como os Cavaleiros do Templo de Salomão, os Cavaleiros do Templo, até chegar aos Templários. Inicialmente, usando apenas hábitos brancos, passaram a usar a cruz acrescentada pelo Papa Eugênio III como símbolo do martírio cristão. Até então, eles não tiveram muita expressão nos seus trabalhos, somente a partir das pregações de São Bernardo é que a ordem ganhou a força. Foi ele quem apresentou ao Papa Honório II a causa dos Templários. Isto aconteceu no Concílio de Troyes em 1129. Assim, a Igreja reconheceu oficialmente a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. Os cavaleiros adquiriram conhecimentos de arquitetura, num estilo baseado numa chamada santa geometria, repleta de significados gnósticos, cabalísticos, alquímicos e místicos, conhecido como gótico. São Bernardo foi quem escreveu os fundamentos espirituais para a ordem seguir, mostrando que não era incompatível ser guerreiro e religioso. Tratava-se de uma dupla batalha, lutar contra si mesmo e contra os inimigos de Cristo. São Bernardo de Claraval conciliou as virtudes monásticas com as virtudes militares de um digno cavaleiro de Cristo. As principais virtudes do primeiro eram a mansidão, a prudência e a temperança, e as do segundo eram a coragem, a fortaleza e a justiça. O soldado de Cristo mata com segurança e morre com mais segurança ainda. Serve aos seus próprios interesses ao morrer e aos interesses de Cristo ao matar. Nas palavras do santo, pretendo falar de um novo tipo de cavaleiro, absolutamente desconhecido nas eras precedentes, que, sem poupar energias, trava uma luta num duplo fronte, uma luta contra a carne e o sangue, mas também contra os espíritos malignos espalhados nos ares. São Bernardo pensou em detalhes como os templários deveriam viver. Alimentação frugal, nem demasiadamente leve ou forte, proibição do recrutamento na infância, teste de recrutamento entre os adultos, geralmente eram viúvos, proibição de conversas sobre experiências sexuais, quando juntos de cavaleiros seculares, os templários deviam ficar separados, homens com idade entre 30 e 40 anos em geral. Enfim, a ordem dos templários era formada por homens que queriam expiar seus pecados, queriam indulgências que expiassem um passado vergonhoso e fazer algo digno de louvor em vida. Para ser um bom templário era necessário atender a 4 pontos. 1. Ter vigor físico. 2. Coragem ligada ao senso de honra. 3. Lealdade ao grupo. 4. Espírito de sacrifício. Graças às regras de São Bernardo, eram cavaleiros que lutavam para permanecerem humildes, castos e honrados em sua missão. Eram treinados para serem obedientes, afinal, era indispensável em uma ordem militar que um soldado se dobrasse a seu superior na hierarquia.
Na ordem, havia o grão-mestre, que era escolhido por eleição. Ele possuía autoridade sobre todos os templários. Seu prestígio era tal que, por exemplo, nada no tesouro poderia ser tocado sem sua permissão. Um exemplo de obediência e coragem é visto no famoso cerco de Antioquia. Os muçulmanos estavam prestes a tomar a cidade, mas os templários bloquearam o caminho com o próprio corpo a fim de cumprir a missão de defender os cristãos. As histórias contam que os templários possuíam diversos objetos sagrados como o corpo da mártir Santa Eufêmia de Chalcedon, que supostamente possuía poderes de cura divinos, uma cruz de bronze feita da bacia que Jesus usou para lavar os pés dos seus discípulos na última ceia. Alguns falam que até teriam sido guardiões do Santo Sepulcro e do Santo Sudário, mas sem confirmação oficial. Contudo, o objeto mais valioso seria o Santo Graal, o cálice usado na Santa Ceia e levado para a Inglaterra por José de Arimateia. Seria perfeitamente possível, com todo o acesso a itens místicos e conhecimentos litúrgicos que possuíam, os templários terem acumulado mais do que riquezas terrenas. Os conhecimentos ocultistas e iniciáticos, somados ao convívio com os infiéis muçulmanos, poderiam ter influenciado seu comportamento e tornando-se uma ameaça para a igreja quase tão perigosa quanto os cátaros. Aos poucos e com muita persistência, os cavaleiros se espalharam não só pela Terra Santa, como também pela Europa, conquistando a simpatia de soberanos, reis, nobres, papas entre outros. Era comum que reis, aproveitando as riquezas templárias, geradas com as possessões obtidas como doações, pedissem empréstimos para financiar suas guerras. Logo, castelos, terrenos, casas, domínios agrícolas, moinhos, portos, aldeias e outros bens faziam parte da ordem. E os templários aproveitavam-se deles para fazê-los render. Assim, terras que não eram produtivas eram arrendadas para formar mais renda. Como tinham isenção de impostos, aproveitavam o dinheiro para construir suas próprias igrejas, sem ter que pedir permissão aos clérigos da região, ou até mesmo ao Papa. Assim, os pobres cavaleiros de Cristo se tornaram diplomatas, consultores de reis e papas, guardiões de vários tesouros reais, administradores, agricultores, especialistas em comércio e muito mais. Embora estivessem proibidos de terem posses, tinham um tesouro que causava inveja a muitos reinos, o que levaria à sua ruína. Assim, chegamos ao final do vídeo, e se gostou não se esqueça de se inscrever e deixar um like e um comentário. Obrigado e até o próximo.